Caramba, gente! Inácio França! Caramba, Diga lá, direto Conceição. de Recife! Oi, Inácio, você está aí no Recife e hoje eu estou gravando essa nossa conversa aqui no meu acervo, onde eu mantenho todos os meus arquivos de foto, aquelas histórias de jornal, tudo aqui guardadinho, bonitinho, arquivado devidamente. Coisa que eu aprendi com o Marcos Issa. Mas, enfim, Grande isso. Inácio, puta, que bom falar com você, cara. Nós trabalhamos juntos no Globo na década de 90. Eu me lembro como se fosse hoje, Inácio. A gente já tinha se esbarrado algumas vezes, você pelo Diário Popular Isso. e depois você veio E parar você na pelo rede. NP. É, a gente fazia muita polícia, né? Muita matéria de polícia. Depois você veio Isso. pro Globo. E lá no Globo eu também já estava lá e a gente fez umas duplas aí em algumas coberturas legais aí, viu, Inácio? E depois você seguiu de volta lá para. Porque tem uma coisa assim que ou o cara gosta ou não gosta, né? Agora, eu sei que você tem uma paixão aí que não tem como você largar dela. Não sei nem se foi por isso que você abandonou tudo aqui e voltou para Recife, que é o Santa Cruz, né? O Santa Cruz é uma paixão antiga, mas não foi por causa do Santa Cruz, não. Não foi por causa do Santa Cruz, não. E não, eu sei, mas assim, o Eu bacana é quase que eu que. coloco a camisa do Santa Cruz para participar dessa conversa, mas achei que era força a barra. Ah, não, isso porque não é tanta paixão assim, né? Mas, Inácio, é legal que você tramitou por vários lugares aí dentro do jornalismo, tal, voltou para a sua terra de origem, onde hoje você mantém aí o Marco Zero, né? Um site de notícias muito legal e assim que eu tenho acompanhado algumas coisas aí, eu acho que é importante a coisa que você está fazendo aí e eu acho muito legal. E assim, eu estou gravando esses pequenos vídeos assim de conversas de 45 minutos, tal, no máximo, uma hora, porque assim, a gente sempre saiu junto, a gente sempre fez pauta, fez um monte de coisa, e a gente quase nunca fica sabendo da história dos colegas, né? Dos desafios que foi, o início de carreira, o que motivou a pessoa a chegar no jornalismo, né? As barreiras que enfrentou, os muitos não. E a gente fez várias matérias juntos, eu sei algumas coisas suas, você sabe algumas coisas minhas tal. Mas assim, poxa, Inácio, queria saber, né? Quais foram as suas inspirações que o levaram a ser um repórter, um jornalista? E hoje você está aí. Feito a barba, né? Porque antes de começar, né, eu vou fazer a barba, porque eu vou Foi, fazer a fazer a barra. Fazer a barba. barra tava muito pandemia, tava muito quarentena a barra, muito irregular. Não, mas essa é a primeira pergunta. Você quer que eu converse o que é que me levou ao jornalismo? O Eu, que eu, te eu, eu motivou, né, fazia. Inácio? É, tu estás com que idade, Conceição? Eu estou com 58 anos de idade, mas o corpinho de 50. 57. Eu estou com 51. Então, nós fazemos parte daquela geração ali, que ainda, né, era o resto a sobra, a reta final daquelas gerações, talvez a última daquelas gerações que procuraram jornalismo por acreditar que o jornalismo podia mudar o mundo, que você podia melhorar o mundo contando histórias, retratando pessoas, com imagem, com palavras e tal. A gente tinha essa crença, né? Não sei se é uma ilusão, mas era uma crença. Então foi isso que me levou ao jornalismo. Assim, meus pais queriam que eu fizesse medicina ou direito, como todos os pais, tal. Como eu era um dos melhores alunos da turma, assim, a minha nota ia dar para passar em medicina fácil, né? Mas aí na hora H eu deixei. Aliás, eu nunca cogitei fazer medicina. Eu até pensei em fazer medicina veterinária, mas não medicina. É, é, e na hora H, ali, no último ano, nos últimos momentos mesmo, para poder me inscrever no vestibular, eu optei por jornalismo. Cheguei a fazer duas faculdades um tempo, jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco e sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Acabei não concluindo o curso de sociologia. Fui fazer o de jornalismo
por um motivo menos nobre, porque o curso de Sociologia tinha só 10 ou 12 alunos e todos homens. E no curso de jornalismo tinha 50 alunos e alunas, muitas mulheres. Então, a opção pelo curso de jornalismo foi porque era mais interessante do ponto de vista visual e afetivo o curso de jornalismo. Mas o que me motivou a fazer a faculdade, a optar por isso, foi essa crença de que no jornalismo, com as palavras ou com a imagem, dava para fazer o mundo melhor. E daí você começou aí, né, em Recife mesmo? Eu A comecei, Veneza como brasileira, todo né? mundo, ou a Veneza ou a Venéria brasileira, você escolhe. Recifes, a Venéria brasileira. A gente, bom, eu comecei como muita gente começa na profissão, né, fazendo aquele estágiozinho desagradável, num lugarzinho pequenininho, tal. Fui estagiário de alguns assessoria de imprensa, essas coisas. Aí fui ser estagiário no Jornal do Comércio. Foi a primeira experiência com redação, né? Eu era repórter, eu era estagiário de esportes no Jornal do Comércio. O estagiário, não sei como é que é em São Paulo, mas o estagiário acaba fazendo muita coisa, assim, acaba sendo repórter mesmo. A gente aqui, o estagiário que vai para a rua, cobre e tal. Então eu cobri os clubes de futebol, e tal. Passei alguns meses como estagiário, quase um ano como estagiário. E aí me formei e pintou uma vaga, dava para eu ser contratado. Estava prestes a ser contratado, assim, a minha contratação foi pedida, assim, eu tinha tem um texto bom, assim, desde o começo eu sabia disso, eu tinha muita confiança, tenho muita confiança no meu texto, tal, parará, e me destaquei ali, e tal, a minha contratação foi solicitada, né? Então, mas aí o Jornal do Comércio tinha sido comprado recentemente por um dono de uma rede de supermercados aqui, o Grupo Paz Mendonça. E aí eles resolveram introduzir as mesmas técnicas, as mesmas procedimentos administrativos dentro do jornal. E entre eles, para ser contratado, precisava fazer o psicotécnico. E eu fui o primeiro repórter a ser submetido a um teste psicotécnico para ser contratado. E deu que eu não tinha perfil, não é que eu não passei, eu não tinha perfil para ser, segundo o psicotécnico, eu não tinha perfil para ser repórter. De porra nenhuma. Aí não fui contratado por conta disso, porque, agora vê, o meu editor, ele tinha um histórico de algumas internações hospitalares em psiquiatria. Inclusive, ele era conhecido por ter fechado a porta-mala do carro com a cabeça dele dentro, né? E esse foi aprovado? E ele era aprovado? Não, ele já era editor, né? Eu fui o primeiro nessa metodologia. Ele já vinha do outro dono do jornal. Eu fui o primeiro nessa metodologia administrativa, tal, que os caras trouxeram do supermercado para o jornal. Aí eu fui... E foi motivo de piada, porque o cara não se contratar para trabalhar na equipe de Silvio Oliveira, que era o nome desse editor. Aí eu fiquei deprimido, assustado, tal, com aquilo ali. Ia ser o primeiro emprego, né? Os meus pais já moravam já tinham se mudado para o Rio Grande do Norte, eu morava sozinho, tal, precisava da grana, né? Tal. Aí, bom, fui fazer um teste no outro jornal concorrente aqui, o Diário de Pernambuco, tinha uma vaga de política lá, e fui fazer o teste. Quando eu recebi o teste da mão lá do chefe de reportagem do editor, era tão ridículo o teste, era uma coisa tão patética, era uma coisa tão antijornalística que eu fui para a rua com o teste e nunca mais eu voltei. Aí, rapaz, eu vou embora desse lugar. Aí eu recebi algumas indicações, alguns estímulos de meus chefes eram editores lá no Jornal do Comércio, dizendo, pô, tu tem texto para ir trabalhar em outra praça, em São Paulo, Rio, vai te embora daqui, tá? Vai para Brasília, São Paulo, Rio. Aí, como eu tinha parentes em São Paulo, eu resolvi ir para São Paulo. E aí, com 2 semanas em São Paulo, eu consegui um emprego lá no Diário Popular. Eu bati na porta do Diário Popular e falei com o próprio Miranda Jordão, que é uma lenda do jornalismo, o mais importante do jornalismo brasileiro, e fiquei no Diário Popular e passei 4 anos. Mas como é que você chegou o interessante é, como é que você teve acesso ao Miranda Jordão? Foi de boa assim? Chegou lá falando? Ou... Não, foi o seguinte, na verdade eu recorri. Tinha um parente minha, um parente de minha tia, um primo de minha tia, que tinha uma empresa em São Paulo, Múcio Borges da Fonseca, o nome desse cara, era um pernambucano que tinha uma empresa grande de comunicação em São Paulo, na Avenida Paulista, acho que era IUCAS, ele trabalhava com comunicação empresarial.
Tá. Acho que o nome da empresa era Iucas, o nome. Yucas, Iucas. E aí Múcio me recebeu lá na empresa dele, chiquérrimo. Mas, na verdade, eu queria até, quando eu fui lá, era tão chique a empresa, eu queria ser contratado por ele, né? Então, talvez eu fosse ganhar mais ali. Mas eu queria, disse que eu queria trabalhar em jornal, tal, mostrei meus textos, tal, uma pastinha cheia de recorte de jornal, tal. E ele fez aí ele sabia de tudo. Eu não sei como é que ele sabia, mas ele sabia de tudo que acontecia nas redações de São Paulo. Ele disse: ó, tem uma vaga no Diário Popular, uma vaga de polícia, porque um repórter voltou para Santa Catarina. O nome desse repórter era Marcos Zanfra. Ele sabia, inclusive, o nome do repórter que tinha voltado para Santa Catarina. Eu não imagino como é que esse cara tinha tanta informação, porque ele começou assim: não tem vaga na Folha da Tarde, não tem vaga na Folha de São Paulo, mas tem no Diário Popular. E aí ele me deu uma cartinha, ele era muito amigo do Miranda Jordão, eles trabalharam juntos na Última Hora do Rio de Janeiro. Ele me deu uma carta de recomendação e eu bati. Aí no mesmo dia eu fui lá no Diário Popular, peguei o ônibus e desci a Rua Augusta e fui no Diário Popular. E aí não me deixaram subir, disseram que o Miranda estava no Rio de Janeiro comemorando o aniversário dele. Eu tinha viajado para o Rio para comemorar o aniversário dele. Aí quando cheguei na casa da minha tia, que eu estava hospedado, eu liguei para o Múcio Borges e disse: ó, agradeci a ele, tal, mas eu não pude nem entrar, não pude ser recebido, tal, porque ele estava no Rio de Janeiro. Aí o Múcio disse: mentira, ele está aqui. É mentira, ele não está aniversário não. Vá lá amanhã, com esse sotaque meu mesmo, que ele era pernambucano, o Múcio Borges, vá lá amanhã e use meu nome, diga que sou eu. Que aí você consegue subir. Lá dentro você se vira, você faz a sua mágica. Lá dentro Truque índio! Aí eu cheguei lá na redação, e lá embaixo, né, lá no balcão da Rua Major Quedinho. Aí me identifiquei, já era outro vigilante, né? Porque o outro era da tarde, esse era da manhã, então eu fui em outro horário para ser outro vigilante. Cheguei lá, aí me identifiquei, aí pedi para falar com o Miranda Jordão, o cara perguntou quem era, aí o Múcio Borges da Fonseca. Só que o Múcio era um homem de 60 e poucos anos já e tal. Mas ele não sabia, né? O Múcio Borges da Fonseca. Aí o vigilante ligou lá para cima e tal. E aí a secretária Silmara, que repassava muitas ligações de Miranda para Múcio, de Múcio para Miranda, Silmara ficou sabendo que Múcio Borges da Fonseca estava lá embaixo. Ficou surpresa e mandou e autorizou a subida. Quando autorizou a subida, já pastinha na mão, estou dentro. Aí eu cheguei lá em Silmara, lá no aquáriozinho onde ficava Silmara, do lado esquerdo de quem entra na redação do Diário, de quem entrava, né? Hoje é um hotel Jaraguá. Aí cheguei, aí ela, Múcio Borges, aí o Múcio Borges, filho. Múcio Borges, aí ela, como o sotaque era o mesmo daquele cara com quem ela falava por telefone, ela deve ter acreditado. Múcio era pernambucano e nunca perdeu o sotaque, tal. Então eu fiquei lá na salinha esperando Miranda chegar. Isso era 1h da tarde, mais ou menos, meio-dia, 1h da tarde. Antes do meio-dia. Aliás, era entre meio-dia e 1h da tarde. E eu vendo a redação se encher, né? Chegar gente e tal. Morrendo de vergonha de estar ali, já louco para desaparecer já tal. E aí o Miranda chega, eu vi um senhor grisalho chegar num aquário lá, tal, e ela mandou eu entrar, ele tá mandando eu entrar. Quando eu entrei, ele se espantou, fez uma cara de espanto. Quem é você? Aí Inácio, eu tô aqui com a carta de Múcio, ele que mandou eu usar o nome dele. E aí ele grunhiu assim, filha da puta, não sei o que, tal. Múcio, filha da puta, tal. Aí eu apresentei tal a carta, aí que falava que eu tinha um bom texto, não sei o que, tal, blá, blá. Escreve bem, não sei o que, tal. E aí Miranda perguntou: você conhece São Paulo? Eu, não, estou aqui há 15 dias. Não conheço, não. Aí ele fez outra pergunta: já entrou em favela? Aí eu, já entrei em favela, porque eu morava perto de favela, no Recife, jogava bola com os favelados, entrei. Já fez polícia antes, já fez reportagem de polícia antes? Ele nunca, eu fazia esportes lá no Recife e tal. Aí como é que você quer fazer polícia em São Paulo sem conhecer São Paulo? E aí eu não tinha resposta para ele, eu aprendo, pô. Eu aprendo. Tal. A cara mais inocente do mundo, eu aprendo. Vou aprender, tal. Aí ele, então tá. Aí ele chamou Gilberto Lobato, que era o subeditor que estava lá na hora, o editor não estava, e disse que eu ficaria durante algum tempo fazendo teste na vaga de Zanfra. Ele comunicou isso ao Giba. Giba achou estranho, levou lá para a editoria de polícia. Quando o editor Paulo Brighton Visa chegou, não gostou muito da informação. Eu acho que ele já estava pensando em outro nome para a vaga de Zanfra, um nome mais experiente, alguém mais calejado, tal. E
me botou lá para... Aí Paulo recebeu, eu vi quando o Giba falou, Paulo recebeu a informação e entrou lá no aquário e voltou. Quando entrou no aquário, Miranda disse que deve ter ido com a minha cara e voltou. Na verdade, eu fui indicado por um grande amigo dele, né? Então, essa coisa do ser indicado por um amigo dele valeu a pena e ele achava que eu conhecia Múcio de longas datas. Múcio era parente meu de longas datas e não era, eu tinha visto Múcio uma vez na minha vida. E aí eu fiquei, aí eu fui ficando. 2 meses depois eu estava contratado, efetivado e tal. Foi assim que eu fiquei no Diabo Popular, que foi o melhor lugar onde eu trabalhei na minha vida. Assim. Era trabalhar sob a batuta de Miranda Jordão, era uma honra, era um aprendizado diário, ele era um gênio. Assim. Todos os dias era um aprendizado e era muito intenso. O Diabo Popular era um jornal muito intenso. É isso, assim. Foi assim que eu cheguei no aquário de Miranda Jordão. Bom, mas isso aí é uma aula, né, para aquelas pessoas que acham que as coisas são simples e coisa e tal, e que diante dos obstáculos dá as costas e vai embora, né, o Inácio? É que nem aquela historinha, né? O cara tá caindo de um penhasco, daí o cara vai se agarrando às primeiras coisas Pois que o cara vai tem. se agarrando uma ideia. É uma pedra, é uma árvore, quando às vezes tem uma folhinha só, é aquilo que tem, o cara se agarra naquilo. Foi o que aconteceu com você. Eu sou o Foi. Milan, eu sou o Múcio, estou subindo. Quando o Múcio disse, ó, vai lá e usa meu nome, diz que sou eu. Para mentir eu sei, mentir eu sou bom em mentir, então eu vou lá mentir. Ô, Inácio, mas lá no Diário Popular também era o seguinte, hein, velho? Tinha uns caras bons pra caramba ali, né, meu? De tudo quanto é perfil, né, meu? Porra, tinha, velho. Tinha editor Os bom, mais tinha repórter ousados, os bom. mais intelectuais, os mais Tinha malucos, foto, né? E as ali tinha reuniões de fotógrafo pauta no bom. boteco. Não, e o pior é que é o seguinte, eu não passei no psicotécnico e fui para outro covil de doido, né? Que era o Diário Popular. Eu tinha doido para tudo quanto é gosto. E depois fui trabalhar com o Joel, né? Outro doido. Outro grande maluco. Então, assim, não, ali tinha repórter bom, tinha editor bom, tinha fotógrafo fera, assim, era um lugar fantástico de se trabalhar, assim, tinha gente experiente boa, tinha gente nova boa. Até hoje eu tenho contato, eu deixei muitos amigos, eu tenho um afeto muito grande pelas lembranças que eu tenho do Diário Popular, apesar do lugar não existir mais, mas eu tenho uma relação ainda muito, muito próxima de vários amigos, como Marco Seabra, que era repórter de cidades e de política, eu não lembro, Robson Lucchesi, Alessandra Pereira, Lola Nicolás Olmos, que era subeditora lá de polícia, o Gilberto Lobato, virou um grande amigo, com muito carinho. Tem um que era subeditor também, que já faleceu, que era o Edson Rodrigues, o Carioca, o Negão Carioca. Edilson Ribeiro, assim, essas figuras todas, Antônio Carlos Silveira. Eu trabalhei com essa turma aí, gosto deles, mantenho contato com eles e tenho um grande espaço no coração para eles. Ô, Inácio, e você é lá de Pernambuco, de Recife, sua primeira experiência na metrópole, né, São Paulo, tal, você se impôs, conseguiu seu espaço, tanto que você foi contratado, né? Porque a gente sabe que esse mundo do jornal é muito competitivo, né, meu? E só os guerreiros que conseguem mesmo sobreviver nesse moedor de carne que é uma redação. Mas você lembra, assim, qual foi o grande choque que você enfrentou quando deparou com essas matérias de polícia na periferia? Porque é uma coisa meio surreal, né? Cara, eu adorava, velho. Eu adorava. Eu achava muito chato quando eu estava aqui. Era muito chato ir para um estádio, para um centro de treinamento, de um campo de treinamento de um time de futebol para ficar ouvindo aquelas baboseiras de repórter de rádio e de técnico de futebol. Assim, tinha um horror aqui. Era muito repetitivo, tal. E como o Diário Popular ele cobria a gente cobria a polícia de São Paulo toda, né? Era o jornal de São Paulo, o jornal da região metropolitana, um jornal eminentemente paulistano. Então eu percorria na verdade não foi um choque, eu não fiquei chocado, eu fiquei com aquela sensação de aventura desde o primeiro dia, assim. Eu lembro a primeira pauta eu fui designado pelo chefe de reportagem para ir para o 63º distrito, Vila Jacuí.
Zona Leste, extremo da Zona Leste, para fazer um cadáverzinho lá. Na verdade, ele me mandou fazer uma coisinha que não valia nem um pulo, não, uma notinha, que era só para ver qual era a minha perseverança, a minha vontade de trabalhar ali. Aí cheguei lá, era um encontro de cadáver. Era um encontro de cadáver, morto lá, sem identidade, tal, que tinha sido encontrado no lugar, morto a tiros, aquela coisa bem da periferia mesmo, paulistana. Só que eu descobri, assim, na conversa com o policial civil, o escrivão da delegacia que me atendeu, que estava dizendo, esse caso era para ter sido registrado no 59DP, que era o distrito que fazia a fronteira, que era o Jardim dos Ipês. Só que tem um córrego que dividia um canalzinho, um córrego que dividia a área dos dois distritos. E o corpo foi encontrado naquele horário da troca do plantão, da troca da guarda, né, da troca das equipes do plantão da Polícia Militar. Se o cara vai ser rendido às 7 horas da manhã, não sei se era 6 ou era 7 da manhã que havia a troca. Acho que era 7. Aí havia, vamos dizer que fosse 7. Aí havia a troca. Se o corpo foi encontrado às 6, aí está na área dele, aí ele vai ter que ficar lá, vai entrar no plantão do outro, vai estender o plantão dele, até vir a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios vir, levantar. Ele vai perder 4, 5 horas ali, né? Esperando, com fome, com sono e tal. E aí o que é que os PM fizeram? Os PM pegaram uma vara e empurraram o corpo que estava no córrego para o outro lado, que já era 63DP. Eles empurraram para outra área lá, o cadáver para outra área lá para poder se livrar do flagrante. Esse cadáver não é meu, esse cadáver não é meu. Quando aí esse cadáver não é meu, aí acionaram o outro batalhão para e foram embora, deixaram lá o cadáver na mão dos outros. Aí só que já era 7 horas da manhã, já estava movimentado, os caras já tinha muita gente passando, o outro pessoal não podia mais empurrar de volta o cadáver para o outro corre. E aí eu contei essa história, minha primeira matéria foi contar essa história. E aí foram, até há pouco tempo eu sabia todos os distritos assim, de São Paulo, assim, o primeiro Sé até o 103, acho que Jardim das Embuias, sei lá, Jardim Betsutana, enfim. Eu sabia todos os distritos policiais de São Paulo e percorri todos eles. Ao longo de 4 anos, eu fui em todos. Conheci delegados em todos e tal. Eu fico imaginando a cena, porque é muito comum isso mesmo, na troca de plantão, e justamente na divisa ali, os caras querem passar o bastão para o outro, não é comigo. Podendo empurrar, ele empurra. Podendo empurrar agora, o corpo, ele empurra. Isso já não acontece com a gente, né? Por quê? Porque às vezes você trabalhava de madrugada, eu não sei se isso aconteceu com você, mas era muito comum. Você, tipo assim, eu trabalhei a madrugada inteira num plantão da madrugada, que isso era comum para todos nós, repórteres e tal. E 7 horas da manhã, quando você estava para ir embora, estourava uma coisa às 6. Daí você não podia esperar alguém da equipe que entrasse às 7 para esperar. Você tinha que fazer. E nessa de você ir fazer, você acabava fazendo. O que entrava às 7 acabava fazendo outra coisa, porque já tinha gente lá no nosso. E quando você ia ver, você voltava 1 hora da tarde, não é isso, Inácio? Eu nunca fiz madrugada, não. Quem fazia madrugada era o Luiz Lucindo ou Antônio Leiria, que era estudante, depois foi efetivado. Eu acho que foi Lucindo, depois Lucindo saiu e ficou Leiria, Toninho Leiria. O fotógrafo era Edmundo Carlos, que você deve ter conhecido. Eu nunca fiz madrugada, não, mas eu via, né? Lucindo, às vezes, lá de 11 horas. O cara devia ter ido embora de 7 horas, estava de 11 horas, estava lá escrevendo matéria ainda, apurando a última informação, esperando o policial dar o retorno para ele, para saber se a informação que faltava lá para fechar a matéria e tal. Então eu via isso muito. Eu via tanto Lucindo quanto Leiria ficarem lá até o sol tá alto já e tomar café da manhã, sono, né? Cara de sono, o olhar estourado e tal. Então tomar café da manhã lá naquela lanchonete Estadão embaixo e almoçar no refeitório do jornal quando devia estar dormindo em casa. Então eu fui testemunha disso. É por isso que as pessoas não sabem, né? Assim, a família, os amigos não sabem os apuros que você tá no jornal, né? Porque não é glamour, é operário da imagem, trabalha muito. Mas Paulo, tem uma coisa que você falou do choque, mas assim, a grande diferença que eu percebi logo de cara no jornal, no Diário Popular, com o Miranda Jordão,
era que cobrir. Foi uma coisa que ele me disse, inclusive, nessa conversa que ele teve comigo, que ele foi obrigado a ter comigo, que era o seguinte: ele disse para mim, repórter aqui do Dia Popular tem que ouvir família da vítima, tem que ouvir bandido, tem que ouvir polícia, tem que ouvir testemunha, tem que ouvir todo mundo. Todo mundo é fonte. A gente não é tribunal para julgar ninguém, a gente não é polícia para julgar ninguém. Então, a opinião, a versão do policial tem tanta força quanto a versão do bandido. A gente tem que botar, se tiver a versão do bandido, bota a versão do bandido. Então, tem que conversar com o bandido também. Isso foi a grande diferença para mim, vindo de um jornal onde você se contentava com a versão oficial, que era a regra, né, do que se fazia de jornalismo em Pernambuco. Então, isso parece que não aconteceu muito com a Lava Jato, né? Parece que isso não aconteceu muito com a Lava Jato, né? Não. Só teve um lado, a maioria das vezes. Na Lava Jato só teve um lado. Os caras só cobriam aquilo que os promotores queriam que cobrisse. Na verdade, era uma mão dupla ali, né? O jornal, a Folha, o Globo alimentava os caras e os caras alimentavam o Globo e Folha. Ali foi promiscuidade. Não foi aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de jornalismo, né? Mas, ô Inácio, você aventurou, explorou a cidade, viu gente empurrar defunto no rio abaixo, daí você chega lá no Jornal Globo, que é um jornal diferente, com uma linguagem diferente, um perfil diferente, pessoas diferentes, enfim, mas a essência é a mesma. Fazer um bom jornalismo, né? E como é que você migrou do Diário Popular para o Globo? Porque quando você chegou lá, eu já estava lá, e a gente até fez dupla em algumas coisas. Um belo dia eu recebi um telefonema de alguém, eu estava na redação do Diário Popular, eu recebi um telefonema de alguém do Globo, acho que foi o Azedo, que eu tinha sido indicado, que era uma vaga que eles tinham assim, sabe, para cobrir polícia, para cobrir violência e tal. Foi logo depois da eleição de 94. Naquela eleição, o candidato de Brizola foi derrotado. E Brizola era inimigo da Rede Globo. Inimigo dos Marinho, né? Até ali, essa leitura eu fiz depois, né? Não sabia na época. Tá. Até ali, o Globo dava muita matéria de polícia do Rio de Janeiro, porque desgastava Brizola, desgastava a política de segurança de Brizola. E aí eles precisavam, não dava para sumir com o noticiário policial de uma hora para outra das páginas do Rio de Janeiro, então eles precisavam ir contrabalanceando, né, e colocando mais notícias de polícia no noticiário paulistano, vindo de São Paulo. E foi isso que fizeram. Aí precisava de um repórter que cobrisse polícia, que conhecesse as fontes e tal. E aí me contrataram nessa época, o diretor de redação, o diretor da sucursal era Josemar Gimenez, que depois foi para o Diário Popular, no lugar de Miranda. Luiz Carlos Azevedo era o coordenador da equipe de nacional. E foi assim que eu fui. Aí teve um grande choque. A grande diferença de adaptação foi usar paletó e gravata todos os dias, coisa que eu odiava. Que era, vocês fotógrafos não precisavam não, mas a gente repórter tinha que usar a porra do paletó e da gravata todo dia. Então, a primeira missão foi ir nas lojas ali da Barão de Itapetininga comprar um terno, 3 gravatas, umas camisas social para me enfatiotar. Era uniforme, né? Era uniforme, era. Aí, depois, nos anos 2000, eu fui secretário de comunicação aqui da Prefeitura de Olinda, a gestão da prefeita Luciana Santos, do PCdoB. Nem ali eu usava, acho que eu usei paletó só na posse. Nem como secretário eu usava paletó. Eu usei mais paletó na minha vida, foi no Globo mesmo. Não, mas se alguém falasse... Ainda tem gravata daquela época ainda. Não, mas se alguém falasse assim para você, pô, Inácio, você não usa paletó? Você fala, não, eu não passei no psicotécnico. Se não passei no psicotécnico, por que eu vou usar paletó? Oi, Inácio, eu me lembro que a gente foi lá fazer aquela greve dos petroleiros lá, que o Joel chegou, não, vocês só voltam quando acabar a greve, lembra daquilo? Joel foi outro grande aprendizado, outro puta jornalista, puta repórter e puta chefe assim, de reportagem. Apurava bem as coisas, né? Exigia, ele né? apurava bem, exigia bem, cobrava pra caramba e tal. E tinha uma visão de mundo ampla, assim, ele
era repórter sabendo dos interesses, do jogo político, de quem estava querendo fazer o quê, né? Qual o interesse de cada um, tá? Não só das fontes, mas também dentro do jornal. Então, um cara que tem uma visão muito foda disso aí. Então, e toda a imprensa brasileira estava destruindo a greve dos petroleiros, né? A imprensa brasileira estava dinamitando a greve dos petroleiros, estava culpando os petroleiros por toda e qualquer desgraça que acontecia, desabastecimento e tal. Os caras esconderam, né? Botijão de gás, os donos de distribuidores esconderam o botijão de gás, esconderam milhares de botijões de gás, que é para provocar o desabastecimento, e a imprensa não responsabilizava ou não investigava aonde estavam esses botijões escondidos. A culpa era dos petroleiros. E foi uma greve para tentar evitar, e evitou, a privatização da Petrobras pelo governo Fernando Henrique. Joel tem isso muito claro. E tinha uma refinaria que tinha sido ocupada pelo Exército no Rio de Janeiro. Não lembro mais os nomes das refinarias. E aí os petroleiros, para impedir que o Exército entrasse na refinaria de Cubatão, que, se eu não me engano, é o presidente Bernardes, mas não tenho certeza, os petroleiros ocuparam a refinaria antes do Exército. Então, se tornou um barril de pólvora aquilo ali, né? A qualquer momento o Exército podia chegar, era boataria e tal. Aí todo dia ia um repórter do Globo e um fotógrafo do Globo, todo dia ia no carro, passava o dia no Globo, voltava quando chegava a rendição à noite. Durante alguns dias isso aconteceu, vai e vem de repórter, né? O repórter passa lá 12 horas, 12 horas, quando chegava a rendição do repórter que ia passar a noite, que tinha que estar lá na frente, o fotógrafo e o repórter, se o Exército chegasse, para não perder a foto dos tanques de guerra entrando na refinaria. E nessa coisa do ir e vir e tal, e aí Joel começou a se arretar com um repórter que ia, ficava pedindo para voltar logo, tal, aí ele decidiu lá, vamos mandar alguém para ficar lá. E aí nós fomos escolhidos, você, nós fomos escolhidos porque a gente toparia ficar lá, a gente iria sem reclamar e a gente, bem, você tinha vindo do Notícias Populares, eu tinha vindo do Dia Popular, a gente tinha aquele costume daquela redação, daquela matéria, de ter que acompanhar a matéria do início até o final, tal, de não largar o osso, acostumado com o distrito policial, com perseguição, tal, para aí fomos os escolhidos, Joel nos escolheu. E aí nós colocamos, mas a gente quer escolher o motorista, para a gente não ir com o motorista mala, né? Aí nós escolhemos o Tatá, o José Carivaldo. E aí fomos nós três, e aí você ficou botando pilha em mim, ó, Inácio, pede logo muito dinheiro para a gente comer bem lá e tal, e não faltar nada para a gente e tal. E aí eu lembro que na época... Eu quero comer peixe. Eles depositaram R$1.000 na minha conta, era dinheiro pra caramba isso na época. Depositaram R$1.000 pra gente passar, sei lá, 15 dias e tal. A gente passou, sei lá, uns 15 dias lá, eu acho. Em Cubatão, fomos dormir numa pousada horrorosa, e você ficou horrorizado, você ficou puto com a pousada era muito ruim mesmo. Não, a pousada era coisa do outro planeta, o cheiro do mofo que tinha no quarto não cheiro dava. de mofo, e você tomava banho e não tinha box, aí molhava o quarto todo, caralho, aí você, vou dormir na minha barraca, você tinha levado a barraca de câmbio para passar o dia olhando a refinaria, para não levar sol na careca que você já tinha pronunciada. Aí quando você via, é melhor dormir aqui. Então você passou 15 dias dormindo na barraca de camping, em frente à refinaria. Arthur Bernardes, eu acho o nome da refinaria. Aí você foi lá, e eu e Tatá ficávamos indo e vindo da pousada lá de Cubatão, da pousada do Mofo, da pousada de Cubatão. E aí eu tomava café da manhã com os petroleiros, que os petroleiros... Eles expulsaram os caras e tal. Eles expulsaram todo mundo que era da imprensa da Globo, porque a Globo não pode, a Globo só filmava de cima de helicóptero. Quando eles viram o cara do Globo lá, falaram, vocês vão ter que quebrar o cara, porque a gente não vai poder sair daqui. Negociei com os caras, acabam ficando. Moral da história, no final, a gente acabou ficando na relação com os caras, até café tomava com os caras passavam assunto pra nós, né? A gente chegava com o teu café lá da pousada, você já tinha comido tudo. Aí você já tinha comido com os caras. Aí os fotógrafos repartiam o mamão que a gente trazia, a garrafinha até com café e leite e tal. E a gente dava dinheiro, ele entregava dinheiro todo dia para
para o Tatá ia em Santos, comprava uma meca, Meca, forno lá no restaurante Almeida, em Santos. E ele chegou ao descanso de trazer louça, talheres e taça para a gente tomar cerveja do restaurante, cobrir. Então, aquela cobertura de acampamento, com a mesa lá, coberta com pano, comendo peixe, tomando cerveja. Era muito engraçado aquilo ali. Não, e durou 15 dias aquele plantão esperando o exército chegar. O exército nunca chegou. Eu acho que eu tive 2 ou 3 matérias que foram aproveitadas pelo Globo. Assim, o Joel me deu uma recomendação muito específica, assim, de não cair na pilha de sacanear os petroleiros, de não comer conversa dos colegas com as pautas sacanas dos petroleiros, da gente reportar aquilo que estava vendo, ouvindo mesmo, de verdade. Então, por conta disso, não foram muitas matérias aproveitadas. Você teve muito mais fotos aproveitadas, porque sim, todo dia tinha uma assembleia, todo dia tinha movimento lá na frente da refinaria, então você teve muito mais fotos aproveitadas do que eu tive matérias aproveitadas. Mas foi uma experiência singular de acompanhar uma notícia de perto, com a missão de contar a verdade, de não sacanear os protagonistas da notícia. Ô, Inácio, e depois do Globo você volta para Recife? Como é que é a história aí? Porque você estava bem lá no Globo, né? Eu volto para o Globo. Eu estava bem, pelo menos, né, olhando para trás agora, eu estava bem. Só que aí a minha esposa, na época, ela é médica, a minha ex-esposa é médica, na época era esposa ainda, ela passou num concurso aqui no Recife, um curso da área médica aqui no Recife, e eu queria voltar. Eu já estava com um filho pequeno, eu tinha 26 anos de idade, mas estava com um filhinho pequeno. E na minha cabeça, na época, criar um menino em Recife era mais saudável do que criar em São Paulo. E eu tinha saudades do Recife, sempre senti muita falta do Recife. Eu nunca tive um tesão de fazer carreira, de virar fodão, tal, enfim. Eu nunca fui carreirista, não almejava isso, e sobrou uma vaga, né? E eu soube que tinha uma vaga na sucursal do Globo em Recife. Então eu saí do Globo de São Paulo para o Globo do Recife. Um velho repórter experiente da sucursal se aposentou e eu fui para o lugar dele. Era uma sucursal com 4 pessoas, na época os jornais tinham sucursais de verdade e tal. E eu fui ser um dos repórteres mais bem pagos da sucursal do Recife. E eu fiquei mais um ano no Globo, aqui no Recife, até que o Globo resolveu sair fechando todas as sucursais, ficou só um correspondente, deixar a correspondente mais antiga, que era a Letícia, que era a chefe da sucursal. E aí eu fiquei desempregado, mas fui logo absolvido pelo Diário de Pernambuco, que era o jornal aqui que estava com um comando, com uma figura muito lúcida, muito legal, que era o Homero Fonseca, um amigo meu até hoje, que era do diretor de redação e tal. E esse cara me chamou para trabalhar lá e eu fui ser repórter especial no Diário de Pernambuco. E aí passei 4 anos no Diário de Pernambuco, final dos anos 90, foi quando eu ganhei o Vladimir Herzog, né, o finalista do Oeste. Fiz uma série de matérias com repórter especial, comecei a me pautar. Junto com eu me reportava diretamente ao diretor de redação. Então era uma condição de trabalho muito legal, era uma condição de trabalho bem interessante, assim. Eu chegava até a escolher o fotógrafo que ia sair comigo. Era uma relação, havia uma relação de confiança, então eu me pautava. Então eu sempre quis rodar muito o Nordeste, sabe? Eu fui menino criado no Recife, nascido em Recife, conhecia o sertão só no meu projeto de conclusão, quando eu fiz o projeto para concluir o curso de jornalismo, foi quando eu fui conhecer o sertão e tal, me apaixonei e tal, e me apaixonei pelo sertão e eu queria conhecer o sertão. Queria andar o sertão. Então eu rodei muito o sertão do Nordeste pelo Globo e pelo Diário de Pernambuco, desculpa. Pelo Globo eu rodei alguma coisa assim, cheguei a fazer matérias. Mas pelo Diário de Pernambuco eu rodei muito, rodei mundo, rodei mundo. Na verdade eu saí de uma condição que eu ia ter que brigar muito dentro do Globo, para poder ter minhas pautas, eu me pautar, eu fazer matéria pelo exterior, o cara lá, tava lá. Troquei isso por uma condição mais onde eu era o bambambam, entendeu? Mas regional. Regional, no local, mas eu... Agora, entre nós, hein? Pernambuco é um lugar maravilhoso para ser repórter, né?
para pesquisar, para cavar matéria. Meu, é um lugar maravilhoso, Pernambuco, hein? Adorava aquela região toda lá, pô. Assim, Tem eu fiz história, boas tem muita matérias, assim, história. eu tive muitas experiências boas, não só no sertão de Pernambuco, sertão da Paraíba, sertão do Rio Grande do Norte. Por exemplo, tem uma série de reportagens que eu fiz em 99, da desertificação, né? Eu descobri, um pesquisador indicou para mim as várias áreas da Caatinga que estavam sendo desertificadas, que estavam com manchas de deserto lá na Caatinga. Então eu percorri todas essas regiões assim para poder conhecer esse fenômeno e tal. E fiz uma grande matéria sobre isso, matéria de meio ambiente poderosa, tal. Viajei estudinho, enfim, eu era muito incomodado com as matérias que saíam nas revistas Veja, Isto É, tal, dos alemães e italianos que vinham para as praias do Nordeste explorar sexualmente, né? Aproveitar a prostituição das mulheres, as prostitutas brasileiras. Eu sempre via, mas e o outro lado? Essas mulheres elas estão sendo levadas para lá. Como é que é lá? Acompanhando os alemães e italianos. Caiu a gravação aí, não? Não, mas agora está indo. Chegou a cair a gravação? Vamos lá. Então, ficou um repórter aqui acompanhando o dia a dia das praias, dos hotéis, do ponto turístico, acompanhando, fazendo aquilo que os outros veículos já tinham feito. E eu fui para a Alemanha, passei um tempo passei algumas semanas lá na Alemanha, fazendo o outro lado da história, fazendo as mulheres que eram levadas lá e que eram escravizadas por esses alemães que iludiam ela. Conversei com uma mulher, uma pernambucana, inclusive, uma baiana, que tinha sido escravizada em Berlim, e estava sob proteção de uma ONG, mantida pelo parlamento berlinense, pelo parlamento municipal de Berlim. Conversei com vários casos, várias mulheres, conversei com casamentos bem-sucedidos e tal. Então, nós fizemos o outro lado, né? O que é que se passa na cabeça do alemão, lá, do gringo, lá, quando viaja e tal. E essa matéria foi premiada. Matérias que ele ganhou a Ayrton Senna, ganhou um prêmio regional aqui, Cristina Tavares. Acho que não ganhou o Vladimir Zog, porque eu não escrevi, era no Vladimir Zog. Eu escrevi no ano seguinte uma outra matéria, eu esqueci, perdi o prazo de inscrição. Aí no ano seguinte é que eu fiz uma outra matéria com o mesmo tema da exploração sexual, só que nas estradas, né? Nas estradas do interior do Nordeste, onde tinha polo comercial, polo industrial, polo de extração mineral, e os caminhoneiros, muito essa coisa da exploração sexual pelos caminhoneiros e tal. E essa matéria ganhou o Vladimir Azog. Foi em 99, essa matéria ganhou o Vladimir Azog. E são pautas arriscadas, né? Porque você está envolvendo, está ali cutucando as máfias, está cutucando o crime organizado, e é muito perigoso, né? Então, quer dizer, é um risco de vida a cada momento, né? Tanto para quem falou, para quem está escrevendo. Essa coisa da exploração, que em geral são quadrilhas, né? São máfias que são ligadas a políticos, a polícia que mantém que arruma, né? Crianças, arruma mulheres, meninas, adolescentes para o político, para o dono do posto de gasolina. Mas é isso. Ô, Inácio, daí você chega no Santa Cruz, vai ser assessor de imprensa do time. Isso foi só... Do seu time de coração. Isso foi agora, isso foi há pouco tempo, foi 2015 e 2017. Né? Mas é uma experiência legal, né? Porque você está... Eu, nos anos 2000, no século XXI, eu saí de jornal em 2000. Saí de jornal no dia 31 de dezembro de 2000 e virei secretário de imprensa de Olinda. Foi a primeira vez que uma prefeita comunista ganhou uma eleição no Brasil. Era a primeira prefeitura do Partido Comunista do Brasil. Ela me chamou para ser secretário, eu fiquei lá com ela 3 anos e pouco. Aí depois eu fui ter uma experiência nas Nações Unidas. Eu virei oficial, consultor e depois oficial de comunicação do Unicef. Das Nações Unidas para a Infância. Passei alguns anos no Unicef. De vez em quando ainda dou uma consultoria para o Unicef da Amazônia. É bem esporádico, mas de vez em quando eles me contratam. E o Unicef faz um trabalho muito sério, né, Inácio? É uma instituição bem interessante. É uma instituição
um perfil muito técnico e bem interessante, assim, fazem trabalhos interessantes. Depois disso, bom, aí nessa história de consultoria no CEF e tal, aí teve um presidente um presidente que se elegeu em 2014 para 2015 com um perfil diferente. Em geral, o presidente de clube de futebol é aquela coisa boçal, tal, ou é ligado à política, mas esse cara era diferente. Esse cara eu não conhecia ele de vista, tudo bem, mas era um intelectual, é um advogado tributário bem sucedido, músico, compositor, tal. O irmão dele é um músico, cantor de frevo interessante, o cara apaixonado por música. O pai dele era um compositor de frevo, foi um compositor de frevo importante aqui em Pernambuco, tal. E esse cara era louco por música, tal. Tem um perfil totalmente diferente dos presidentes de clube de futebol, dos dirigentes de futebol aqui. E aí teve uma conversa, tal, e ele acabei virando diretor de comunicação do Santa Cruz durante a gestão dele. Aí teve altos e baixos. Subimos para a Série A, campeões do Nordeste. Aí o dinheiro acabou. Aí o primeiro ano e meio foi que ele ficou botando o dinheiro dele. Pá. E aí nós ganhamos tudo que tinha que ganhar. 2 estaduais, Copa do Nordeste, subiu para a Série A, tal. No outro ano e meio ele não tem mais dinheiro para nada. Nem para pagar os salários. Então foi uma experiência bem doída esse outro ano e meio. Aí foi queda da Série A para a Série B, queda da Série B para a Série C, sem salário, sem os caras pagarem salário para a gente e tal. Aí fiquei meio queimando as minhas poupanças, minhas economias, por fidelidade, por lealdade, né, à gestão, ao projeto de gestão, a ele, no caso, fiquei até o final. Até o final, mas é uma experiência, do ponto de vista humano, foi muito interessante. Agora, do ponto de vista profissional, eu não recomendo a ninguém. A ninguém. O ambiente do futebol, cara, é um ambiente mais corrupto do que o ambiente da polícia. É um ambiente muito... E não é só dirigente, não. Estou falando de técnico, de jogador de futebol. Jogador de base, né? De empresário de futebol. É um ambiente muito escroto, um ambiente muito sujo. Esse cara mesmo que foi presidente, ele não aguentava, ele ficava pasmo com o que ele ouvia, com o que ele via, com o que chegava para ele. Assim. Era um negócio absurdo. Assim. Se eu for contar aqui, vai ser outra gravação de 1 hora só para contar as histórias. Então, vamos ficar no jornalismo mesmo. Nessa fase do Santa Cruz, eu já estava nesse último ano e meio aí do Santa Cruz, dos 2 anos, na verdade, todo o período eu estava ajudando a implementar, eu já estava no processo de implementação do projeto Marco Zero, que é um projeto que não é meu, não é da minha cabeça. Zero? O Marco Zero é um site de notícia? Como é que é isso aí, Inácio? É um site de jornalismo independente. Independente. Não tem agência pública em São Paulo? Sim. Pronto, a gente caminha naquele mesmo espectro do Intercept, da agência pública. É o primeiro site de jornalismo independente aqui no Nordeste. Nós colocamos nossa primeira matéria no ar em 2015. Começamos em 2015. Não dava para... então, o salário que eu ganhava no Santa Cruz, eu botava boa parte lá dentro. Eu estava no processo de implementação, eu ajudava então, até que tivesse uma certa regularidade e tal. É um site de jornalismo independente. Independente de quê? Você me perguntaria. Independente de quê? De grandes corporações. A gente não é ligado a nenhuma empresa, assim, não há nenhuma empresa grande como Grupo Globo, Estadão. Nós somos uma ONG, nós somos uma fundação. Não aceitamos patrocínio, não aceitamos anúncio. E também independente de qualquer partido político. Aí você me pergunta, se vocês não aceitam anúncio, vocês vivem de quê? Bom, se vocês não aceitam anúncio, vocês vivem do quê? Boa pergunta, Conceição. Muito boa pergunta. A gente optou, veja bem, talvez no capitalismo, numa estrutura capitalista, você possa aceitar anúncio, como, por exemplo, a mídia independente do Texas. Os caras aceitam anúncio e não tem a independência contestada. Não põe a independência em risco por viver de anúncio. O principal veículo de jornalismo independente hoje do mundo está no Texas, é o Texas Tribune, não sei como é que se pronuncia. Bom,
Mas aqui no Brasil, aí você tem a periferia do capitalismo. Periferia do capitalismo o que é? Brasília, Rio e São Paulo. Aqui Recife já é a periferia da periferia do capitalismo. Aqui, se o sujeito aceita anúncio, o anunciante ele quer não só dizer o que é que você deve cobrir e o que você não deve cobrir. Aqui ele quer sua alma. Ele quer sua alma. Ele quer que você dê a opinião dele. Entendi. Ele quer que você fique refém dele. Qualquer anúnciozinho de R$500, o cara acha que é seu dono. E você é o cachorrinho dele que tem que balançar o rabo. Então a gente optou por... E para ter anúncios do esquema de internet, do Google, por exemplo, você precisa ter audiência muito alta. E quando você tem audiência muito alta, é quando você é de São Paulo ou do Rio. Ou então quando você bota foto de mulher pelada, você bota videozinho de sexo, tal, ou de banalidade, de celebridade, tal. E a gente não queria fazer esse jornalismo, a gente não quer fazer esse. Aí você não consegue audiência com isso. Você não consegue audiência o suficiente para aqueles anúnciozinhos do Google AdSense Sim. pagarem o seu custo, né? Para pagarem lhe remunerarem. Aí a gente foi para financiamento internacional, a gente foi para captação de recursos como ONG. Por isso nós nos constituímos como ONG, para poder fazer captação de recursos, como fazem as ONGs que trabalham com criança, que trabalham com meio ambiente, que trabalham com tecnologias alternativas no semiárido. Hoje nós fazemos captação de recursos junto a fundações internacionais. A nossa principal parceira, o financiador internacional, é uma agência de cooperação, uma fundação anglo-suíça chamada Oak Foundation, Oak, O-A-K, que é mantida, que na verdade foi criada aquela rede de lojas Duty Free, aquela rede de lojas que tem tudo quanto é aeroporto internacional. Mas é a fundação dos caras, não é a rede de loja que anuncia, é a fundação dos caras. E essa fundação ela tem um eixo que é financiar, ela financia a agência pública, a gente e uma agência de comunicação independente em Moscou. São os 3 de comunicação que eles... O Gilberto Nascimento estava me ligando aqui, mas eu derrubei a ligação dele. Depois eu falo com ele. Então, são as 3 agências de comunicação. Essas 3 agências elas são financiadas e o foco dos caras é financiar iniciativas que contribuam para combater, para diminuir a desigualdade e as injustiças sociais. Esse é o mote dos caras. Eles são conhecidos por financiar projetos de esquerda no mundo. E a gente se enquadra nisso. O nosso foco é reportagem. A gente trabalha com reportagem. A gente vai ouvir. Veja bem, existe outro site de jornalismo independente, mas que não fazem muito o que a gente faz. Na verdade, os caras são meio que curadores pegam lá uma matéria de outro veículo, dá outro título, carrega nas tintas e tal. A gente não faz assim. A gente vai, a gente entrevista, a gente checa, a gente busca documento, a gente produz nossas próprias fotografias quando é possível e nós produzimos nosso próprio conteúdo. Muito parecido, se você pegar a agência pública como sua referência, é nesse espectro que a gente trabalha. Mas o foco é o interesse público e o foco é o discurso de populações vulneráveis que não tem a garantia do discurso que não tem a garantia de ter o seu discurso veiculado pela mídia tradicional, né? Pelo Globo, pela Folha, no nível regional, o Jornal do Comércio, já Pernambuco, o Rede Globo Nordeste, não tem. Então, são os interesses, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Ano passado, a Prefeitura do Recife estava com um projeto de passar uma avenida onde hoje é uma comunidade, uma favela, era uma favela, hoje é uma comunidade mais urbanizada, que está ali há 30 anos. É a comunidade de Caranguejo Itabaiaras. A Prefeitura queria fazer uma avenida. Por quê? Porque para ligar uma região da cidade onde tem muitos hospitais, muitas clínicas, para fazer a expansão do polo médico. Ou seja, ia atender os interesses de hospitais, de clínicas, de empreiteiras, mas às custas de uma comunidade que mora há 30 anos, que trabalha nas proximidades e que ia ser removida para 8 quilômetros distante. E aí nós fizemos a reportagem ouvindo essas pessoas.
ouvindo essas pessoas. O que é que acontece? Os outros jornais deram isso aí, mas deram, os jornais, né? Os outros jornais não é jornal. Deram isso aí, mas ouvindo o empreiteiro, ouvindo o secretário de desenvolvimento urbano da prefeitura. A gente ouviu, pessoal, a gente colocou a versão deles. Mas o nosso foco era o que é que essas pessoas vão perder? O que é que essas pessoas... Qual o risco que essas pessoas correm? Né? Quem são essas pessoas? E aí nós descobrimos, por exemplo, que uma das lideranças lá da comunidade é uma mulher maravilhosa, uma negra, forte, linda, chamada Sara. Sara tinha uma força imensa, com não sei quantos filhos e tal, mas uma mulher brava, uma mulher guerreira e tal. E Sara trabalhava com jovens, assim, a principal fonte de poder de Sara dentro de apoio de Sara dentro da comunidade eram jovens que faziam brega funk, que compunham música, tal, de um ritmo chamado passinho, que é um ritmo que tem muito aqui no Rio de Janeiro, tal, que trabalha com o ritmo de brega funk, que eles fazem apresentações, e aí nós descobrimos toda essa vida, né, que existe nessa. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso é o nosso foco. Hoje a gente tem estamos crescendo a audiência a cada ano. Você tem ideia, de 2019 para 2018 cresceu quase 300% de audiência. De 2019 em relação a 2018. Agora, em julho de 2020, nós já ultrapassamos a audiência de 2019. Já ultrapassamos com alguma folga a audiência que já tínhamos botado 300% em cima da anterior. Estamos com uma média de 151 mil visitas de usuários únicos por mês. Então, quando concluir, fechar esse ano, provavelmente a gente vai ter mais do que o dobro do que tivemos em 2019. Então, há espaço para jornalismo e há espaço para o jornalismo independente. Há muito caminho a ser trilhado. O jornalismo não acaba quando um jornal fecha, como os jornais já aqui estão fechando. Tal. Não acaba. Na verdade, ele muda de figura e ele requer que nós nos reinventemos. Não, e outra, e uma coisa que é muito legal, né, Inácio, que é uma coisa que está faltando hoje, é dar voz a essa população aí, às minorias, aos índios, né? Tá faltando dar voz a essas comunidades, né? Que a gente sabe que são a gente costuma dizer que a gente não dá voz, eles têm voz. Quem precisa dar visibilidade ao ponto de vista deles. Exatamente. A narrativa deles. Pô, legal, Inácio. Inácio, eu fiquei muito feliz. Eu tenho que encerrar aqui, porque senão vai estourar um negócio aqui. Mas, velho... Vamos embora. Pô, eu adorei falar com você, ouvir desses projetos aí. Eu não sei como eu posso colaborar aí com você aí, mas se você precisar de alguma coisa aí, conta comigo aí, Inácio. Vamos pensar em coisa aqui. Vamos. Porque... Já andou conversando aí um ano passado, que não avançamos, mas a gente podia... pensar em alguma coisa. Se a gente puder ajudar de alguma forma aí, que nem o Joel ajuda, sei lá, mas é importante ajudar esse pessoal aí mais... Um curso de... Vamos pensar um curso de formação aí para jovens comunicadores de periferia. Vamos pensar, porque a gente também faz esses trabalhos, a gente toca alguns projetos com jovens comunicadores de periferia aqui na região metropolitana do Recife. A gente tem algumas coisas mas que você podia ajudar. E tem outros colegas também, tem outros colegas fotógrafos também que são ativistas. A gente começa com você, de nada a ninguém, não. Tá bom. Você vem comer uma mariscada aqui, tomar uma cervejinha. Oba, legal. Vamos embora. Inácio, olha, eu quero te agradecer. Em breve, se Deus quiser, quando acabar esse isolamento, a gente vai tomar uma cerveja. Porra, cara, eu tô doido para ir para São Paulo, cara. Eu tenho que ir para São Paulo em setembro ver minha filha, que ela faz 18 anos e eu tenho que ir a São Paulo, cara. Quando você vier aqui, a gente vai se encontrar. Tá morando assim, onde, Conceição? Eu tô morando no Butantã, mas meu acervo fica aqui no Jaçanã. Certo. São dois extremos, pô. Eu venho para cá, fico aqui com a minha mãe, que minha mãe tá sozinha, tadinha. Então, de vez em quando eu venho aqui, dá uma força, né? Mas, enfim, fica o meu beijo no seu coração aí, Inácio. E continue nessa luta aí, que é uma luta de todos nós. Prazer enorme, foi muito legal, cara. Muito legal a sua iniciativa aí do Grilo da Foto. Grilo na Foto, né? Pô, grande ideia, cara. Dei boas risadas aí com várias conversas que você teve aí com os colegas. Beijão, Inácio. Grande beijo.
Grande beijo, meu velho. Viva o Santa